Olá, irmãos. Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 22, parte 1. No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele foi preso lá quando estava no templo, lá de Salomão. E nós finalizamos com o apóstolo Paulo pedindo ao comandante romano, antes de ser colocado na prisão, lá na fortaleza de Antônia, pediu para que ele pudesse falar ao povo sobre o ministério dele, sobre o que tinha acontecido na vida dele, porque hoje ele era um cristão. Vamos dar início ao capítulo 22, que aqui a gente vai ver a defesa do apóstolo Paulo junto ao povo que estava tentando matá-lo. Ele vai fazer esse discurso muito importante. Irmãos e pais, dai ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vós. E assim que ouviram que ele falava em aramaico, guardaram o mais atento silêncio. Mas, Paulo declarou, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós neste dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tanto homens quanto mulheres e jogando-os no cárcere. Como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas, requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente, uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Aqui do versículo 1 ao 6, a gente viu que na defesa do apóstolo Paulo, ele primeiro vai se identificar, que ele é um cidadão romano e judeu, filho de judeus, mas que nasceu lá em Tarso, que era uma cidade grega, que hoje é a Turquia, uma região da cidade da Turquia, sendo que essa cidade, naquela época, era o Império Romano que dominava. Então, ele era considerado romano, porque nasceu numa cidade que era do domínio romano. E ele vai falar que quando ele era novo, já que como judeu, ele foi enviado lá para Jerusalém para ter os seus estudos, o conhecimento da lei judaica, aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel simplesmente era um doutor da lei judaica, era o mais influente doutor da lei que existia em Jerusalém. Então, todos que passavam pelas mãos do conhecimento de Gamaliel seria um doutor, um mestre na lei judaica. E ele fala aqui, no caso que ele fala que ficava aos pés de Gamaliel, porque naquela região eles ensinavam sentados, O mestre ficava tipo num banco de madeira, rodeado por peles de cabra, ou também ele poderia ficar em uma almofada, e os alunos ficavam sentados. Sempre o mestre ficava no pontinho superior para que os alunos pudessem ouvir. Ele fala do Gamaliel e fala que ele, como conhecedor da lei judaica, ele era um judeu praticante, ele era um fariseu. Ele era um dos melhores que existiam lá em Jerusalém, religioso, que conhecia toda a lei Torá, conhecia toda a lei judaica, e que
ele vai explicar aqui na sua defesa que perseguia os do caminho, que o caminho aqui era Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho era um nome que era dado aos seguidores de Jesus Cristo naquela época lá na Palestina. E aqui ele vai explicar: olha, eu saí, muitos de vocês aqui, se vocês conversarem com os líderes aqui de Jerusalém, eles vão saber explicar a vocês, e eles vão comprovar que eu realmente estou falando a verdade, que eu saí daqui, perseguia cristãos, autorizava a morte, porque ele fazia parte daquele grupo de mestres, de líderes que autorizava a morte ou através do apedrejamento e prisões de pessoas que estavam descumprindo a lei judaica. E aqui ele vai explicar: eu persegui, né? E como aconteceu que ele perseguiu o apóstolo, o seguidor, o diácono Estevão, que é considerado o primeiro mártir do cristianismo, era um dos seguidores de Jesus Cristo, que era judeu, mas que agora era um cristão, e Paulo perseguiu e autorizou a morte por apedrejamento do apóstolo, do diácono Estevão. E ele relata aqui, e ele disse que, olha, eu saí daqui de Jerusalém com a carta, com a relação de todas as pessoas que estavam seguindo Jesus, e eu fui para Damasco, lá na Síria. Fui para prender e trazer para Jerusalém presos essas pessoas, esses seguidores de Jesus Cristo. Só que de fato aconteceu, e ele vai explicar aqui o que aconteceu para que ele pudesse ser modificado, para que ele pudesse ser transformado. A gente observa muito ainda nos dias de hoje, como naquela época, que as pessoas muitas das vezes se acham cristãs porque vem do berço familiar, muitas vezes porque frequenta as igrejas cristãs, e muitas vezes acham porque, não, eu sou um cristão, mas na verdade, esse cristão que se diz que é um cristão, muitas das vezes não reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não conhece a sua palavra porque não lê as Escrituras, não é um praticante e acha que está salvo, e é um perigo. Por quê? Porque quando você tem esse chamado de Cristo, que você se arrepende dos seus pecados, da vida que você está levando e se submete ao senhorio de Jesus Cristo, que você sozinho não consegue fazer as coisas que possam agradar a Deus, que possa você estar espiritualmente forte, aí você não busca Deus. E aqui o apóstolo Paulo vai explicar por que ele deixou de ser um religioso, um conhecedor da palavra, e que não conhecia de nada, porque ele era um fariseu, ele era apenas respeitador da lei e não conhecia a palavra de Jesus revelada nas Escrituras, no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento fala a respeito do Messias que ia vir, e que esse Messias chegou, mas muitos dos judeus recusaram o Messias, recusaram o Salvador. Mas Paulo foi um dos perseguidores que foi escolhido por Deus para levar a mensagem do Evangelho. Houve uma transformação nessa pessoa, porque a transformação não é da pessoa, a transformação é do poder do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar no coração daquele que é eleito, daquele que é chamado por Deus em Cristo Jesus. Continuando o versículo 7. Ele vai dizer aqui que quando viu essa grande luz, o que aconteceu? Uma luz que vinha do céu quando ele estava chegando na cidade de Damasco. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saul, Saul, por que me persegues? Diante disso perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me ordenou:
levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado o que necessitas fazer. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida, ele me revelou: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca. Justo aqui, Jesus. Pois serás sua testemunha perante todas as pessoas, dos sinais que tenho visto e ouvido, dos sinais que tens visto e ouvido. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele conta, né? Olha, o que aconteceu comigo, eu quando fui chegando lá em Damasco, aquela grande luz que veio olhando para o céu, que veio do céu, e quando eu estava olhando para o céu, foi tão forte que me fez cair no chão. E quando ele se levantou, ele já não conseguia ver nada, devido à forte luminosidade. E ele relata aqui que essa luz veio com uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ou Saulo, é um nome em hebraico que significa Saulo, e Paulo, que é o nome do Paulo, que depois lá na frente é chamado de Paulo, porque a palavra em latim significa Paulus, e é uma palavra que significa pessoa de baixa estatura. No caso, Paulo tinha uma baixa estatura, então é o nome Paulo. E aqui o Paulo, o Saulo de Tarso, que no Evangelho todo a gente conhece por Paulo de Tarso, ele, quando ouve a voz do Senhor, que ele não sabe que voz é essa, ele diz: quem é tu és? E Jesus, ressurreto, né? Aqui já havia alguns anos que Jesus tinha ressuscitado, mas Jesus continua vivo, como ele continua nos dias de hoje. E aqui ele fala para o apóstolo Paulo: olha, por que tu me persegues? E Paulo: quem és tu? Eu sou Jesus, o Nazareno. Então Paulo recebe, perguntar a Jesus: o que eu devo fazer, Senhor? E Jesus fala para ele: tu agora entra em Damasco e vai para a rua, o local, que a gente vai ver lá na frente. Mas o importante aqui é que ele chegou no local, ajudado pelos companheiros de viagem, que levaram ele até a cidade, e lá ele ficou cego, né? E depois Jesus enviou Ananias, um judeu, um cristão, convertido ao caminho, à verdade e à vida, e ele vai até Paulo, e lá ele faz com que o milagre que Paulo volta a enxergar. E ali houve o poder do Espírito Santo de Deus na vida do Paulo. O Paulo foi transformado. O Paulo agora houve a conversão, houve um novo nascimento. Paulo agora, quando saiu daquele local, ele já foi transformado, como o Ananias disse: agora sai e vai para onde o Deus quer que tu vás. Por quê? Porque Jesus chamou o apóstolo Paulo para ser agora um pregador. Paulo agora vai ser um disseminador da palavra de Jesus Cristo, do Evangelho, das boas novas. E Paulo aqui está explicando: olha, foi isso que aconteceu, por isso que eu estou levando a mensagem da salvação, por isso que eu estou aqui, estou pelo nome de Deus, porque eu combatia Deus sem saber, mas eu tive esse encontro com Jesus que me chamou e que me transformou, me deu um novo caráter, me deu, através do Espírito Santo, eu agora compreendo, eu agora entendo que Jesus é o Messias,
que Jesus esteve nesse mundo aqui e que foi rejeitado por muitos aqui em Jerusalém, e até por mim também, que tinha rejeitado, que eu perseguia, matava cristãos, mas agora eu compreendo, agora eu sei que esse é o verdadeiro Deus encarnado que esteve entre nós. E aqui Paulo passa a pregar, e essa defesa de Paulo, ele mostra aqui, o Ananias diz, olha, agora sai, arrepende-se e seja batizado. O batismo é uma simbologia muito importante para que você possa mostrar para a comunidade que você é um seguidor de Cristo. Por isso que existe o batismo, essa parte exterior, que você é batizado perante a comunidade e agora você diz, olha, eu pertenço ao corpo de Cristo. Sendo que o mais importante do batismo é o batismo interior, é o batismo em espírito. É esse quando você arrepende-se dos seus pecados, confessa o Senhor como teu Salvador, crê que Deus enviou ele a esse mundo, o Messias, e que ele foi àquela cruz, morreu por nós, por toda a humanidade, levou os nossos pecados naquela cruz, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que nós possamos ter essa comunhão com Deus novamente através de Jesus Cristo. É o poder sobrenatural de Deus, que quando Deus chama, quando Deus bate a porta através de Jesus Cristo, você é eleito e você vai viver uma vida aqui na terra que é chamado o reino de Deus espiritual aqui na terra. E na espera do reino espiritual eterno, que é quando Jesus retornar e resgatar a sua igreja, o seu povo, para viver eternamente com ele. Essa reflexão eu quero que a gente possa ver nos dias de hoje, que nós temos que ser transformados. Nós temos, para sermos cristãos, nós temos que ter esse encontro com Jesus ressurreto, assim como o apóstolo Paulo teve, para que haja transformação, para que haja conversão, um novo nascimento. Nós seremos uma nova pessoa, porque o Espírito Santo habita em nós, e é o Espírito agora que nos dá, que nos guia por todas as nossas vidas. Então o Espírito Santo te transforma, ele dá vontade, faz com que você tenha vontade de ler as Escrituras, ele faz com que você tenha vontade de orar, ele faz com que você reconheça que é um pecador, e ele faz com que você reconheça que você tem que pedir perdão a Deus pelos seus pecados, e que você seja uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fez novo, e você deixa aquela vida que você tinha anteriormente, esquece, e agora você tem um novo coração, e essa transformação é sobrenatural, é do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que aqueles que ainda não tiveram esse encontro contigo, Pai, com Jesus ressurreto, que o Senhor possa estar chamando, elegendo, para que muitas vidas possam ser alcançadas, Pai, através do teu nome, que reina eternamente junto ao Pai. Fala o coração dessas pessoas, Pai, para que um novo nascimento aconteça em novas vidas, com os novos corações. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.